Você falou em revolução em sala de aula, unidade, né, de revolução em sala de aula. Isso me lembra muito um episódio recente que aconteceu aqui na cidade de São Paulo, uma escola também de elite, envolvendo um professor, aí não era ensino infantil, evidentemente, que levou a índia Sônia Guajajara, do PSOL, militante de esquerda, para dar uma palestra, fazer uma apresentação. Ela foi questionada por um aluno que é ligado a uma família da agropecuária, que tem amigos, filhos também de grandes pecuaristas, que fez um questionamento sobre a forma como ela expôs esse pensamento de esquerda, né, em relação ao agro. E esse aluno foi humilhado pelo professor, a história todo mundo que está nos assistindo já conhece, correu o Brasil e inclusive foi citada em jornais do exterior. Isso é revolução, tentativa de fazer revolução em sala de aula? É doutrinação esquerdista pura? Pura, sem dúvida nenhuma. Eu faço parte do conselho da Associação de Olho no Material Escolar, eu acompanhei o caso de perto, até como mãe, como, né, tudo, agro, né? Então, né? exatamente. E o episódio, o que me choca, né, nas escolas de elite, mas nas escolas por todo o Brasil, né? O que causou na sociedade brasileira espanto foi o menino falar e ser humilhado pelo professor. O fato de uma deputada de uma linha política ter sido levada numa escola para falar as coisas que ela falou, porque eu ouvia o áudio inteiro, né? A gente já sabe como ela pensa, né? E falar as coisas que ela disse, né, não causa espanto nenhum. E é isso que me deixa pasma, né? Então, nós já passamos do ponto, a guerra já foi perdida. Né? E o que acontece? É estratégico por quê? E a gente está vendo essa questão do agro, o ambiente educacional brasileiro, né? Porque o livro didático e a sala de aula está tudo intricado, né? São as mesmas pessoas, mais ou menos, que fazem todas essas políticas, tem uma intenção clara de botar em jogo a reputação do agronegócio brasileiro, porque o que está em jogo é o controle dos meios de produção agrícola, os meios de produção de uma maneira geral, mas no caso do agronegócio, da propriedade rural como um todo. Então, a questão do índio na educação brasileira, ela é usada para pôr em questão o controle dos meios de produção, que é a terra, o controle da terra. Inclusive, há muitos dados totalmente fora da realidade, históricos e tanto de geografia como do agro. Alguns pais têm denunciado em relação a algumas apostilas, mais no ensino privado, no ensino público também, devemos ter isso. Como que esses pais, quem faz essa seleção? Como que esses pais têm algum lugar que eles podem denunciar? O mercado editorial brasileiro de livro didático, ele é dominado pelo Programa Nacional do Livro Didático, que compra 95% para mais da produção editorial brasileira desse setor, de tudo, né? Quer dizer, o programa de livro didático movimenta mais ou menos 2,5 bilhões por ano. Então, eles compram praticamente toda a produção editorial brasileira, principalmente a didática. Então, esse processo que se dá dentro do MEC, ele, infelizmente, ainda é dominado pela esquerda, mesmo já nessa gestão. Tá? Então, os livros de ensino médio que estão no mercado hoje, que foram gerados já dentro do governo Bolsonaro, são pavorosos, tá? E nesse assunto também, né? E, aliás, ele é um assunto dos mais sensíveis no livro didático. Mas por quê? Porque é tão estratégico para quem é de esquerda controlar digamos assim, criar na sociedade, né? Criar uma sociedade tolerante ao confisco de terra, né? Minimizar o controle sobre os meios de produção da terra, que todas as oportunidades de livro didático e de sala de aula para fazer avançar essa estratégia, elas são utilizadas. Isso já está claro para mim. Mas por que o governo Bolsonaro não conseguiu reverter isso? Porque não tinha gente lá dentro que soubesse o que fazer. Tá? Eu entendo esse assunto, eu estudo política efetiva de educação, currículo, e agora estou estudando um pouco mais, eu não tive tempo de estudar mais o livro didático. E ainda não tem? Processo. Ainda não tem.